Não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Perfeito. Em João, capítulo 3, versículo 7. Vidas sucessivas. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado. Atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que ocorreu é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Ai, Jesus, não é mole não. Como Deus é bondoso, né? Poxa, e como, né? Ele tem assim ele é tão bondoso, né, de permitir que nós possamos voltar a conviver com aqueles que nós maltratamos, com quem nós erramos, né, de acordo com as leis divinas. E aí nós podemos observar também, né, que não tem melhor nem pior, ninguém é melhor nem pior. Todos que estamos aqui, estamos na misericórdia e temos esse amparo de Jesus para estar refazendo caminhos, né? Aí você continua aí. Não, mas é uma questão muito interessante, né? Porque Emmanuel trata justamente desse aspecto, né? Que ele comenta sobre a interpretação desse versículo, né? Necessário vos é nascer de novo. E aí ele dá uma página, né? Dilata pra gente uma página somente na sequência do versículo, né? Não te maravilheis, não te maravilhes, né? De te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Porque quem conhece a sequência, né? Porque não sairás dessa prisão enquanto não pagares o último centil. E é claro, havia uma necessidade de explicar nesses termos, né? Seria muito complicado compreender a grandeza da elaboração tão complexa que é uma encarnação. Mas a beleza é impressionante, né? Se nós perguntarmos a cada pessoa, não sei se alguém já fez esse teste, né? Chegou assim para qualquer pessoa que você conheça, né? Você chega para a pessoa e pergunta o que é justiça?
para você o que é justiça? Ou numa dada situação, como se faria justiça? E a gente fica meio que chocado, porque, na verdade, a pessoa vai repetir formas verbais, mas a pessoa não está sentindo o que ela está falando, né? E nós não somos, assim, seres segmentados, nós somos seres integrais. Não existe um princípio lógico sem sentimentos. Senão nós não seríamos seres humanos, não seríamos espíritos, seres morais. Então é estranho, porque como que foi torcido e retorcido todas essas formas de interpretações sobre o que é justiça. E nesse contexto, né, fica muito difícil observar, como ele coloca, né, quem é amante da verdade, né, quem gosta realmente da verdade e está na busca da verdade, né, como ele comenta, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Então, por exemplo, fazer uma interpretação falsa do que seria o nascer de novo, ele consegue sobreviver essas interpretações para aquelas pessoas que não estão buscando nada, não estão buscando realmente desvendar a verdade. Quem já tem fome e sede de verdade não aceita qualquer tipo de resposta e está sempre em busca da verdade, não tem como se inquietar com o nascer de novo numa interpretação descabida, né? Como ele mesmo comenta, uma interpretação descabida como sendo nascer por uma nova percepção. Antes eu não aceitava Jesus, agora eu aceito. Antes eu não aceitava Deus, agora eu aceito. Fica até estranho, né? Como assim? Só porque você aceitou, você nasceu de novo? Mas você é tão errado e tão cheio de defeitos, tanto quanto antes. E a mesma personalidade que você está animando agora, você continua animando. Você não está tendo oportunidade de mudar nada. O que mudou nessa circunstância? Absolutamente nada. Igual quando alguém adentra uma instituição religiosa e começa a querer praticar aquela religiosidade, seja ela qual for, o ato de adentrar não muda a pessoa, nem de perto. O que vai mudar é a escolha fora daquele local. Aquele local, os locais chamados religiosos, são os locais de meditação mais profundo, onde você vai buscar compreender e fazer o contraste de quais são os seus reais valores. Qual é o meu real valor que eu estou animando no meu dia a dia? No local de trabalho, quando alguém me coloca tarefas que eu acho que não sou eu que tenho que cumprir, quando eu chego em casa e tem tarefas para fazer que eu classifico como não sendo minhas, e pessoas que estavam em casa não as fizeram, e eu que estou tendo que fazer, eu fico revoltado, eu tolero, eu perdoo, eu consigo praticar o bem para com essas pessoas? Ou eu, de certa forma, tento punir elas pelo meu senso de justiça e pelo meu grande centro de julgamento e condenações de martírios que eu posso aplicar sobre terceiros? Então a gente vai tomar um susto, porque a gente vive, acredita, concorda, né? Concorda com uma identidade, concorda com uma lógica de verdade, mas vivemos outra lógica. Então ele deixa claro, a reencarnação é lei universal. E tem pessoas que você fala assim, olha para a pessoa e pensa assim, nossa, a pessoa nasceu naquela família, nasceu naquele turbilhão, nasceu naquelas condições, está exercendo tais profissões, o ato de querer conservar certas injunções, né, como ele coloca aqui, né, certas obrigações da luta humana, ele se justifica, a pessoa se justifica, né? Não, eu estou fazendo isso, mas é para o grupo político. Não, mas eu estou fazendo isso, mas mas um monte de coisa errada. Ele sabe que está errado. Mas ele tem sempre uma injunção, né, para dizer, olha, isso é uma obrigação, né, da luta humana. Então, existe uma série de meias-verdades que nós gostamos de viver. E nós justificamos. Mesmo estando no erro, nós temos uma série de análises e justificativas. Mas Deus não julga nada disso. Deus compreende. E a extensão da misericórdia, como Emmanuel coloca para a gente, o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina.
comparada da humana, é claro. Né? Quando a gente compara a misericórdia humana, a gente toma um susto. Porque nós não sabemos ser misericordiosos. Né? Então, quando a gente observa a misericórdia divina, como que a misericórdia divina permite? Nos processos de resgate e reajustamento. Aqui, nesse processo de resgate e reajustamento, a maioria, quando adentra na casa espírita e adentra na filosofia espírita, a maioria não consegue se aprofundar nesse tema. Acredita que é simplesmente um mecanismo, uma máquina automática de ficar esmagando quem é culpado. É uma máquina que fica triturando quem é culpado. Essa máquina de resgate e reajustamento. Mas não é verdade. A maioria das vezes nós não temos direito a um corpo físico pleno. Porque malbaratamos, destruímos, fizemos pouco caso de diversos corpos físicos que nos foram ofertados em diversas circunstâncias. E o que acontece com o próximo corpo físico? Vem um normal. Só vai ter uma indisposiçãozinha aqui, um probleminha ali, mas vem um corpo normal. E é fácil de observar isso na estatística do planeta Terra, né? Quem gosta de acompanhar a estatística, fica à vontade. Você vai encontrar que de 20% da população do planeta possui alguma limitação, alguma necessidade especial, melhor dizendo. Alguma necessidade especial. Ou a pessoa não possui a visão plena, ou é totalmente cega, ou é surda, ou tem algum problema com relação à mobilidade, não tem um braço, não tem uma perna. E nós vamos observando que é estranho, porque todos, sem exceção, cometeram os crimes. Se pensar na média de 20 encarnações, vamos pensar em 20, para ficar mais fácil. Pensar em média de 20 encarnações para trás, como é que esses 80% estão reencarnando sem nenhum problema físico grave? Nós, estou falando de nós que estamos aqui assistindo. Como? Cadê o resgate? Cadê o reajustamento? É porque esses 80% não possuem a coragem ainda de passar por encarnações dolorosas. Ou já passaram, é claro. Também pode ser o caso. Mas às vezes não tem a coragem de passar por certas enfermidades, por certos reajustamentos. Mas não é um reajustamento para com a lei divina. É um reajustamento para com ele mesmo. É isso que todo mundo não entende. Nesses processos de resgate e reajustamento, o resgate e o reajustamento, que é todo planejado, todo engendrado no complexo de criar mecanismos de convivência entre terceiros, seja no lar, no ambiente de trabalho. Imagina planejar isso para todo mundo reencarnar e ter o contato com as pessoas que precisam ter o contato. Esses processos de resgate e reajustamento, na verdade, é uma misericórdia divina. Porque nós mesmos, quando alcançarmos uma certa maturidade psíquica, uma certa maturidade realmente espiritual, vamos desejar esse reajustamento. Como assim eu maltratei alguém? Como assim eu cortei a perna de alguém fora? Quanto tempo essa pessoa ficou sem a perna? 30 anos. Eu adoraria reencarnar e ficar 60 anos sem a perna. Não aceito progredir, seguir, sabendo que um irmão meu, um filho da criação, uma criação divina tão importante, ficou 60 anos sem poder usar uma perna. Eu, no mínimo, preciso passar por essa experiência. E ele pede. E o Espírito pede para vir nascer sem a perna. E nasce sem a perna. E por vezes a própria pessoa, o algoz e a vítima, estão juntos no mesmo lar. Se reajustando. Porque o reajustamento aqui não é o reajustamento com a lei divina, é o reajustamento de uns para com os outros. É o resgate de uns para com os outros. Não é nada com relação à lei divina. A lei divina é sábio soberana. Ela se auto-inscreve nas nossas relações de convivência. Ela está inscrita. Não tem como fugir disso. Então, não tem como você amar a Deus sem amar o próximo. Não tem como. Porque o próximo é uma obra divina. Extremamente complexa. Que demandou extremo esforço divino de Deus para a criação dessa consciência. Mas essa consciência é ignorante, ela é má, eu acho que ela é má, eu acho que ela é perversa. Não, tudo bem, mas Deus não entende assim.
Deus consegue ver tudo em perspectiva. E a perspectiva final, o ponto de convergência é: todos estão caminhando para aprender a amar. E aprender a desenvolver a sabedoria. E especialmente o amor. Então, Emmanuel, para poder dilatar esse pensamento, Emmanuel diz o seguinte para a gente: entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, para condenações à morte, sofrimentos prolongados, e diversas pessoas acreditam nisso. Mesmo na Constituição brasileira e nas constituições das repúblicas mais modernas, estando extremamente já em letras garrafais. Todo cidadão tem direito à vida. Ou tudo brasileiro, ou tudo francês, ou tudo alemão, ou tudo americano, não importa. Tem direito à vida, ponto. Não tem vírgula, mas, contudo, todavia, se ele fizer isso, ele perde a vida. Não, não tem isso. Ele tem direito à vida e ponto. Porque senão você fica tornando o juiz um carrasco. Todas aquelas pessoas que vão estar envolvidas no processo de tirar a vida de alguém, compulsoriamente por temas legais, você está impondo um grau de coparticipação numa contrariedade com relação à vida. Como é que essas pessoas ficam? Não, mas a gente cria um mecanismo que aperta um botão e aí o botão é que aciona, que promove. Mas se ele não tivesse apertado o botão, o outro não ia desencarnar. Se ele não tivesse botado uma injeção letal, o outro... Imagina como essa pessoa fica, né? Imagina a consciência dela depois, como fica. Então você não pode impor esse tipo de sofrimento para essa pessoa. E assim com relação aos temas de segurança pública, que é tão difícil para todos nós compreendermos. O policial que está na rua, a missão dele é proteger e servir. Proteger e servir, não passa disso. Não, mas ele tem que combater o crime. Não. Combate a crime é outro nível, é outra instância. É política de segurança. Não pode deixar para estourar na mão do policial, que ele tem que estar ali procurando proteger e servir. Né? Toda hora ele tem que arriscar a vida dele, todos os dias, a cada 2 horas. Então não tem sentido físico isso. Mas como ainda somos muito egoístas, a gente não se preocupa com essas identidades, com essas pessoas, né? Então, a lógica com relação à condenação à morte e sofrimentos prolongados, isso é entre os homens. Isso é o conceito nosso aqui da Terra. É lógica que ainda conseguimos vivenciar. Mas a providência divina, todavia, corrige amando. Corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas dos dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem, uns à frente dos outros. Então, vai criar mecanismos de convivência obrigatórios. Vai criar mecanismos. Você tirou uma vida? Não tem problema nenhum. Você vai vir na outra com a missão de ajudar a constituir, educar e formar uma vida. Não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Mas eu não vou querer fazer. Não, mas vão vir uma série de circunstâncias que vão mais ou menos te induzir a aceitar isso. Por isso que é corrigir amando. Jesus, junto como manifestação divina aqui na Terra, manifestação de Deus diretamente, coordena esses princípios e deixa claro, ele vai escolher por constrangimento, agir melhor. Ele vai escolher cuidar do outro por constrangimento. Mas lá na frente ele vai perceber, puxa vida, ainda bem que tinha alguém planejando me corrigir e me amando nesse processo. Porque está me guiando no processo da melhor condução, que eu só escolheria quando estivesse lá na frente. É impressionante. Igual aquelas pessoas assim, o que você fala? Já viram aquelas frases que algumas pessoas gostam de falar? Perguntas estranhas, psicológicas, que eu não consigo entender até hoje. Talvez vocês são mais letrados com relação à psicologia. Geralmente tem algumas pessoas que perguntam assim umas para as outras. O que você diria para você mesmo 20 anos atrás? Eu nunca ia dizer nada.
Eu nunca tenho nada pra dizer pra mim mesmo 20 anos atrás. Todo mundo tem um monte de coisa pra dizer. Eu fico sem graça, né? De falar, ó. Não tenho nada pra dizer pra mim, não. Eu não tenho nada pra falar. E é estranho, porque todo mundo começa a narrar um monte de coisa. Não, porque eu faria isso, porque eu faria aquilo, que eu faria aquilo outro. Faria nada. Você faria exatamente o que você fez. Não faria nada diferente, né? É estranho, é porque parece que a pessoa ganha um pouco mais de consciência. Não, mas se eu tivesse lá atrás, eu teria feito diferente. Como? É como chegar para uma criança que não sabe andar ainda e ela ficou uma criança mais velha, aí você volta quando a criança... Olha, você tem que aprender a andar, é assim. Aí a pessoa, mas como é que anda? Imagina você, com 3 anos, conversando com alguém que tem 18. Olha, andar é assim. A pessoa que anda não sabe como é que anda. Se você for tentar explicar para alguém como que faz para andar, você não sabe. Tenta fazer o contrário. Tenta voltar atrás no tempo e explicar para você mesmo como que anda de bicicleta. Você não sabe como anda de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta. Ensinar como andar de bicicleta é uma outra dimensão. Mas inventar essa coisa de que nós estamos ganhando consciência porque estamos passando por certas experiências e essa consciência transformada, ela está transformada para toda e qualquer situação. Tá mesmo? Tem certeza? Porque é engraçado, né, a experiência humana. Por que eu estou falando isso? Estou dando muita volta para chegar num desfecho. Nós ainda não percebemos a lógica da reencarnação. Não percebemos. É isso mesmo que está na página. A gente não percebe. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui sabe andar. Mas quantas vezes a gente já tropeçou como adulto? Você já sabe andar, ué. Por que você está tropeçando? Tropeça, cai, torce o pé. Mas por quê? Se você já sabe andar, né? A ideia de que você sabe não é garantia de que nada vai dar errado. A garantia é de como você vai vivenciar a experiência quando der errado. A experiência é subjetiva. Quando der errado, como é que você vai se sentir? Você vai ficar zangado? Vai bradar contra Deus e o mundo? Porque tropeçou? Porque escorregou? Porque caiu? Então, é subjetivo demais. Então, a experiência humana é para conduzir as nossas almas, para conduzir o nosso espírito em relação ao amor e à sabedoria. Então, a pessoa cai, escorrega e ela aprende a rir dela mesma. Ela não fica zangada, ela não fica revoltada. Tem gente que cai, torce um pé, chora, xinga Deus e o mundo, brada contra todas as galáxias. Se pudesse apertar um botão, ela implodiria o planeta em apenas um único clique. Não podemos vivenciar essa forma de sensação. Não faz sentido. É isso que temos que demolir em nosso mundo íntimo. E é lógico que o processo de demolição não para. Ele é contínuo. Então por isso que a gente tropeça até o último minuto da nossa existência aqui na Terra. E vamos tropeçar, é inevitável. Vamos continuar tropeçando. Porque é o tropeço que vai demonstrar, opa, peraí, eu não posso ficar zangado. É a ofensa que surge nas circunstâncias do dia a dia que a gente tem que parar. Opa, agora entendi, eu tenho que perdoar. Agora entendi, eu tenho que tolerar. Como é que você quer aprender a perdoar e tolerar se você nunca é ofendido? É um contrassenso. Tem gente que fala assim, eu evoluí, vou pro Tibete. O que você vai fazer no Tibete? Não, vou meditar profundamente. Não, mas por que no Tibete? Não, porque eu sei que lá é um grande... Não, mas tem um monte de pessoas que estão dependendo de você, que aguardam o seu carinho, seu afeto, sua atenção, seu zelo, e você vai pro Tibete? Não faz sentido, né? Então, é muito subjetivo. A gente gosta de fugir dos processos de correção. A providência divina nos envia para corrigir as nossas consciências. Olha, desperta. Existem diversos, infinitos níveis de amor. O que vocês manipulam é um grãozinho de mostarda pequenininho. Vocês ainda não aprenderam a dimensionar. As mazelas morais, vocês não estão enxergando.
Mas fique tranquilo. A providência divina, com muito amor, vai criar circunstâncias que vamos colocar todo mundo, um de frente para o outro. E aquele que era algoz passa a ser vítima. E aquele que é vítima passa a ser algoz. E aí o que você descobre? Que todos nós temos imperfeições. E que se não tolerarmos uns aos outros, não teremos condições de amar na condição que nós estamos vivendo. Então, quando alguém fala assim, mas meu casamento é um inferno, eu queria tanto um casamento de paz profunda, não sei o que, isso aqui é um casamento perfeito. Vou te dizer a receita. O casamento perfeito é o seguinte: se torna um espírito puro, de altíssima hierarquia, e o outro se torna um espírito puro, de altíssima hierarquia. Acabou, está tudo resolvido. Vai ser perfeita a convivência, perfeita em qualquer condição de trabalho. Um vai ficar disputando o outro quem mais serve, quem mais ama, quem mais se esfola um pelo outro, e por toda a humanidade vai ser uma disputa assim. Mas enquanto isso não acontece, vamos ter que conviver com as nossas imperfeições, né? Inevitável. Então, a sabedoria divina compreende detalhes, né? Compreende em detalhes que nem sempre o que errou, a pessoa que cometeu o erro, um crime, o que for, é um acelerado, ou seja, uma pessoa malvada, uma pessoa perversa. Por vezes não há não há um senso ali de perversidade. O que tem, às vezes, é um senso de total ignorância. E, por vezes, um processo até de envenenamento, um processo até mesmo de infeccioso, onde a pessoa está infectada pelo vírus do mal, momentaneamente. Igualmente, nem sempre a vítima é pura e sincera. Né? Todos aqueles que são vítimas de alguma coisa, puxa vida, olha o que aconteceu comigo, eu sou uma vítima, puxa, é uma vítima mesmo, tem certeza? Então, Deus não vê apenas a maldade que surge da superfície do escândalo. Ele não vê isso. Ele conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam crime. Todos os detalhes, em detalhes, que provocam qualquer tipo de mecanismo, que provoca qualquer tipo de crime, seja ele qual for. Aquele mais escondido, aquele mais... não tem problema nenhum. E o que é mais incrível, para espíritos muito superiores, eles sabem que a gente vai errar. Aquele que vai cometer um crime, é conhecido que ele irá cometer aquele crime. O não saber que alguém vai cometer um crime é uma limitação humana. Mas ele sabe, espíritos superiores sabem que a pessoa vai reencarnar naquele grupo, vai cometer alguma loucura, numa condição financeira mais diferenciada para cima. Ele vai cometer crimes fiscais, ele vai cometer crimes imobiliários, ele vai cometer uma série de crimes que prejudica o Estado, que prejudica pessoas, que prejudica relações comerciais. Não tem problema nenhum. É o estágio, é o estado moral que aquela alma está vivendo. Mas esse estado moral é conhecido. Então por isso que ele comenta, não existe o algoz, ou seja, aquele que pratica o mal, integral. Nossa, aquele foi um 100% algoz. Não tem. Como também não tem uma vítima integral. Nossa, eu sou 100% vítima. Não tem. Não tem. E eu gosto de lembrar aquela frase, né? Quando Chico sempre, toda a cidade queria visitar, Chico Xavier, ele gostava de visitar os presídios, né? Fazer a prece, ler uma página, conversar com as pessoas que estavam em condições de carceragem. É uma situação muito difícil. E ele consciente também, né? Que ali já não tem mais espírito obsessor nenhum. Só tem mães. Só os que ficam lá visitando são as mães desencarnadas. E às vezes até mesmo as encarnadas, é claro. Então, uma vez Chico pergunta, né, de uma forma muito emocionada: mano, o que é um criminoso? Você pode explicar para mim, mano? Chico, mano, chega, mano, é sutil, bate com a mão esquerda. Mano, chega para ele e fala: é você que não foi descoberto ainda. O criminoso que está lá é você que não foi descoberto ainda. Então, se fosse realmente criar um presídio para trancar as pessoas pelos delitos de mais ou menos 100 encarnações,
Não tinha ninguém, né, encarnado na Terra. Ninguém. Só missionário. O missionário e grilo, animais, vegetação. Porque é isso, aí todos nós temos os nossos erros, as nossas culpas, justamente por não sabermos amar. A falta de capacidade de amar gera essas distorções, ou até mesmo o pouco de amor que sabemos amar, o chamado amor doentio, né? O amor doente, adoecido. Ele quer tudo de amor e de carinho para os filhos. Desvia, rouba, manipula, destrói tudo para os filhos, porque é um amor profundo, adoecido. Porque ele está promovendo o máximo de amor e carinho para os filhos, que ele acredita que é, né? O máximo, e promovendo a destruição e o desequilíbrio de terceiros. Então, temos que compreender que não faz sentido. E aí essa frase final é muito bela, né? O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, ou seja, reúne todos eles, periodicamente, de tempo em tempo, pelos laços de sangue, ou na rede dos compromissos edificantes. Por vezes são pessoas que não estão ligadas consanguinamente, né, mas estão convivendo de outros caminhos, né, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, imagina quando lembrarmos, imagina o seguinte, né? Você lembra da situação toda e você olha para trás. Puxa vida, ainda bem que Deus me guiou para conviver com essas pessoas, para eu poder colocar todo o meu amor e o meu carinho a serviço dessas almas. Almas que eu prejudiquei no passado, almas que eu desequilibrei, mas que agora eu não quero mais saber disso. Agora eu estou em outra filosofia de vida. Eu só quero saber o que dinamiza os meus potenciais de amor e de sabedoria, para seguir para Deus. O restante eu não quero mais saber. Então, é essa motivação, né? É esse o grande laço que exemplifica o princípio da reencarnação. Porque simplesmente falar que você vai renascer é uma questão até mesmo pueril. Porque geralmente quando fala reencarnar, as pessoas só pensam em lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? Fica falando assim, não, Deus criou uma máquina automática para dar tapa nos outros. Ele criou uma máquina, não é ele que pune não, sabe? Ele criou uma máquina que vai ali dar um tapa na cara do... Não é isso que ele fez. Não é isso. De forma alguma. Ele é uma questão muito simples. Se você não suporta certo tipo de pessoas, que tem certos tipos de conduta, que tem certos tipos de... Estou falando do ponto de vista entre reencarnações. Fique tranquilo, você vai ter que reencarnar com elas. Porque o seu grau de não aceitar, não respeitar e não aceitar esse tipo de personalidade, alguma coisa diz mais sobre você mesmo do que sobre a pessoa. Então é muito estranho quando alguém fala assim, nossa, como que fulano é assim, como que fulano é assado. Aí a pessoa faz um monte de julgamento. Um monte de análise e julgamentos profundos, criticando, destruindo. E no final, na verdade, tem muito mais a ver com quem está observando do que quem é a própria pessoa. Bem, acho que a maioria já conviveu com isso. Alguém chega para você, você conhece fulano? Conheço. Conhece mesmo? Conheço. Pô, fulano é isso, fulano é aquilo outro, aquilo. A pessoa tem uma visão, cara. Aí você fica assim, será que tá falando da mesma pessoa? Primeira coisa que você pensa, tá falando da mesma pessoa? Essa pessoa nunca foi assim, nunca foi... Essa pessoa... Ou seja, a percepção dele é muito mais, retrata muito mais como ele está do que como o outro está, né? Nós temos essas situações. Por quê? Porque nós criamos no nosso subconsciente. Eu não quero mais me envolver com crimes pueris, com coisas bobas, com desenganos. E todo lugar que a gente observa o mal, a gente quer apontar. Eu consegui reconhecer o mal ali, ó. Eu consegui reconhecer o mal lá. Por quê? Porque ficamos séculos, milênios, praticando mal que nós não reconhecíamos. A ponto de alguém falar assim, mas isso é mal mesmo? Você tem certeza? Se bobear, até hoje temos esse problema. Ainda não dinamizamos a nossa capacidade de amar.
Então a gente olha para toda e qualquer situação e não consegue perceber o que foi uma forma de conversar e de falar não carinhosa, não cortês, não fraterna. Deixou as marcas da afabilidade e da doçura para trás? Então não foi benevolência. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Não me recordo agora o capítulo, acho que é o capítulo 10, se não me engano. Onde tem um item explícito para isso. Né? Qual a marca que a benevolência deixa? Afabilidade e doçura. Ah, mas eu não vou ficar falando com jeitinho com os outros, né? Tem gente que fala isso, eu acho muito engraçado. Eu não vou ficar falando com jeitinho com os outros, eu tenho que mostrar como é que é mesmo, tenho que pá, né? Pá. Mas aí quando alguém faz isso com a pessoa, poxa, fulano me maltratou, foi tão ruim comigo, brigou comigo. Você briga com todo mundo. Você maltrata todo mundo. Quando a pessoa tenta se comportar com você da mesma maneira, a pessoa não aceita. A pessoa fala, poxa, mas não precisava me falar assim comigo, você podia falar com mais carinho. Mas você só fala brigando. Mas você só fala de forma agressiva. Você só reage, produz pensamentos agressivos. Então, vamos compreender que a encarnação é um grande projeto, extremamente complexo, para nos desenvolver, porque ele foi feito com muito amor e sabedoria. Amor e sabedoria que a gente não tem ideia das proporções, porque é um projeto divino. Não tem como você saber exatamente em que endereço você vai viver, com quais pessoas você vai conviver. Se eu perguntasse para qualquer pessoa, você não sabe, mas Deus sabe. Né? Você pode, como diz na cultura indiana, se você pode pegar uma semente e me dizer que daqui vai sair uma árvore, sem problema nenhum. Mas você pode pegar um fruto e dizer quantas sementes tem dentro de um fruto? Ah, a pessoa vai dizer, tem X. Mas você pode depois me dizer, daquela semente, daquela quinta ou sétima semente que você chutou que teria num fruto, quantas frutas e novas sementes vão gerar a partir dela? E se você fosse pensar em relação a todas as sementes do planeta Terra, você tem condições de imaginar, nenhum processador mais complexo e sofisticado do planeta Terra tem condições de computar esses cálculos. Né? Cada dia que passa, a ciência começa a querer buscar. Ah, vou fazer simulação atômica. Vai? Você vai ter que calcular grau de deslocamento, velocidade, átomo a átomo. Quantos átomos tem em algumas gramas de um certo material? Não fala nem em grama, né? Tem que falar em quantidade de mols, né? De moléculas. Então você vai ver tudo na casa de bilhões, quadrilhões, quinquilhões. Não tem processador que dê conta de rodar isso. Você precisa de máquinas cada vez maiores e maiores e maiores. Mas não para Deus. Deus processa tudo isso automaticamente, sem nenhum problema. Processa e projeta e planeja em detalhes. Então, é claro que se Nicodemos não tivesse levantado e ido embora, né, Nicodemos ficou ofendido. Porque ele era um homem da lei. Ele vivia segundo os hábitos mosaicos, né? Segundo as leis mosaicas. Seguia estritamente. Ele acreditava que toda essa forma de seguir tinha que ser externa. Então tem diversas pessoas que falam assim, olha, eu nunca roubei nada de ninguém. Você tem certeza? Você nunca causou um desvio financeiro em ninguém? Conscientemente não. Tem certeza? Você quer rever toda a sua vida? Você nunca pegou R$1 a mais? Viu um troco errado, não foi devolver o dinheiro? Você tem certeza? E coisas mais graves que vão acontecendo no dia a dia, que a sociedade vai se tornando cada vez mais perniciosa, vai permitindo certos hábitos. Né? Então, temos que compreender, quando isso se eleva aos critérios de amor, e nós começarmos a observarmos para trás o que a gente deixou de amar, deixou de servir, aí a coisa ganha uma dimensão gigantesca. Porque não tem mais a ver com, peraí, eu deixei de fazer o mal. Deixar de fazer o mal é uma obrigação, mas tem uma obrigação muito maior, que é fazer o bem. Você está realmente sendo benevolente? Você está usando a métrica das ferramentas da caridade no dia a dia?
Você está construindo e gerando resultados positivos no lado positivo do gráfico, né? Você injeta no eixo X coisas positivas, para sair no eixo Y coisas positivas. Injetar coisas negativas para sair no eixo negativo, nós já fizemos isso durante milênios. E alguns se mantêm igualando a zero. Então fica sempre no 0 a 0. Não injeto nada, não gero nada, tá tudo bem. Então temos que começar a trilhar essa outra parte da função, né? Da função da vida, que é realmente dinamizarmos a prática do bem, dinamizarmos o porquê que nos foi ofertada uma nova encarnação. É para exercermos o bem, praticar. Ah, mas eu não sei ainda. Ué, já viu alguém para a escola sabendo? Ninguém vai para a escola sabendo. E temos que... Aqui é... Como é que joga esse jogo? Aprende jogando. Tinha um personagem muito engraçado do Chico Anísio. Vou contar uma piada aqui para melhorar o clima, para todo mundo ficar triste. Tinha um personagem, eu não me recordo agora, eu era muito criança na época, e ele sempre recebia o primo dele rico, né? E aí ele era sempre ele criava um jogo de carta assim na beira de rua, né, em praça, mas na verdade o objetivo era simplesmente tirar dinheiro das pessoas, era enganar as pessoas, iludir para tirar o dinheiro. Mas como é que ele fazia? Olha, a questão toda é o seguinte: como é que é o nome desse jogo? Caxanga. Como é que joga? Ué, você aprende jogando. Então tá bom, deu um montinho para cada um, o pessoal foi jogando carta em cima da mesa e pá, caxanga, levou a carta todo mundo. Aí todo mundo, caramba, botou um 2, levou. Eu botou um 10, levou. Eu botou um J, levou. Não tem sentido isso. Aí o outro pensou assim: já sei, esse cara tá me enganando. Eu vou falar caxanga primeiro e vou pegar a carta dele. Aí o rapaz, caxanga, ele... Nada disso. Aí ele jogou outra carta em cima, caxanga real. E levou a carta de todo mundo. Então é mais ou menos isso que acontece quando a gente reencarna. A gente reencarna sem saber a dimensão do projeto, sem ter aquela consciência. Até que a gente chega lá na frente e fala: caramba, não é que eu tinha que ter amado mais ainda? Não é que eu tinha que ter servido mais ainda? Puxa vida, se eu tivesse sido mais tolerante. Puxa vida, se eu não tivesse falado aquelas palavras tortas, podia ter uma relação de convivência melhor com o ciclano, com o beltrano. É isso aí. Mas você só sabe depois que você viu a consequência do que não é, né, adequada. Mas não tem problema. As encarnações sucessivas estão aí para isso. Mas a gente só consegue executar aquilo que está em nossa disposição, o que nós realmente queremos. Por isso que não faz sentido você perguntar a você mesmo como você estava 20 anos atrás. Você talvez perdeu disposição 20 anos à frente. Não ganhou melhores disposições. Às vezes até piorou. Talvez no passado, né, 20 anos atrás, você fosse muito mais tolerante do que agora. Né? Por vezes a pessoa passa por uns processos de azedume. Né? A pessoa fica mais zangada, mais irritadiça. Ela não se torna moralmente superior só porque os anos estão andando. Dependendo das injunções, das obrigações da luta humana, das dificuldades que a luta humana reserva, a pessoa fica mais azeda, mais zangada, mais revoltada. E o pior, se ela pudesse voltar 20 anos atrás para dar algum conselho, ela só daria conselhos horrorosos. Porque está vivenciando o dia a dia da vida de uma forma mecanicista, e não como realmente Deus aguarda que vamos passar a viver a vida, né? Então, somos espíritos, e somos espíritos imortais. A notícia é boa e ao mesmo tempo a notícia é difícil. Porque o projeto de reencarnação, ele é para dinamizarmos as nossas condições de amar e servir em direção a Deus. Ah, mas tem certas coisas que eu não tenho como resolver. Não tem problema. Vão surgir situações adversas, vão surgir outros constrangimentos, talvez até mesmo em outras encarnações, que vão nos impor essa mudança, que irão nos convidar: ama, serve,
Abandona esse ponto de vista. Não fica assim tão zangado. Tolera, perdoa. Olha o Cristo, como é que ele esteve aqui na Terra, animando a personalidade chamada Jesus de Nazaré. Amou, serviu, foi ofendido, fez todos os processos. E no final, no momento derradeiro, crava aquela cruz na terra para justamente despertar as nossas consciências. Está na hora de acordar. Somos espíritos imortais. Precisamos dinamizar os nossos potenciais divinos que todos nós possuímos. E precisamos viver segundo os nossos padrões de consciência. Ah, mas eu vivi assim porque todo mundo vivia. Todo mundo não vai responder pela sua própria consciência culpada. Ah, mas eu fiz isso porque era um hábito daquela época. O tempo e aquele hábito daquela época não vai poder responder pelos desvios e, é lógico, as consequências nefastas que vão ter das nossas ações sobre os outros. Então precisamos entender isso. A única moeda que transforma, o único mecanismo, moeda não, mecanismo que transforma tudo isso é o amor. O amor incondicional. Mas eu não tenho condições ainda, eu não amo isso tudo. Claro que não. É óbvio que nós não amamos isso tudo. Mas os fragmentos, essas coisinhas meio vagalume que ainda possuímos, é o que vai dinamizar e transformar os nossos destinos. E precisamos cada vez mais trabalhar nessa direção. Porque o Pai faz o quê? Vai sempre criar o quê? Laços de sangue e da rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendamos o quê? A lei de amor. O quê? Num lugar tranquilo, numa brisa maravilhosa. Não, entre as dificuldades e as dores do destino. A bênção de temporário esquecimento. Não vamos lembrar. Mas quando adquirimos a consciência mais completa, com uma dimensão mais abrangente, vamos agradecer. Puxa, ainda bem que Deus esteve guiando as minhas encarnações, para que eu pudesse estar sempre retornando àquele que foi minha vítima, para poder o amparar, para poder o ajudar. Ah, mas eu me tornei vítima dele, ele quis retribuir o mal com o mal. Não tem problema. Mas você não quis retribuir de volta. Mas você não quis se tornar um novo algoz do que já tinha sido algoz anteriormente. Então é assim que Deus nos educa, por constrangimento. Constrangimentos de destinos, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos seguir? Não? Ok. Eita. Conclusão. Se não seguir as leis de Deus, vai reencarnar. Então, mas aí, independente se a pessoa acredita de reencarnação ou não, se ele sabe que ele é um ser moral, todos nós sabemos que nós somos um ser moral, né? Todas as filosofias materialistas não conseguiram transformar isso, né? Qual o livro que você mais gosta? Qual o filme que você mais gosta? Pode ter certeza que ali existe um laço moral profundo, uma atitude de amor profunda, e aquilo toca o nosso ser. Você não tem como questionar isso, é inegável. Então quem continua afirmando que nós somos uma carcaça, um aglomerado de células, que nós não somos os seres morais, que a moral é apenas... Então todo esse aspecto doutrinário que surgiu junto com o materialismo, que vem sendo conduzido, né, desde dos precursores ali dos exilados de Capela, né? Embora eles não são os únicos culpados, mas existia ali entre eles os cientificistas, né? Os que não aceitavam de forma nenhuma nada com relação a nenhum aspecto moral, que acreditava até que todos os aspectos morais que surgiam, e até mesmo a identidade de família, deveria se dissolver para libertar o ser humano dessas obrigações. Então nós observamos que é totalmente o inverso do que é realmente a nossa natureza. Então temos que tomar muito cuidado. Que tipo de filosofia a gente quer viver? Se a gente está num momento de fuga e não aceita certos tipos de provações, dificuldades, já se é conhecido isso antes de reencarnarmos.
ele vai receber essa opção, essa situação, mas vai fugir, não vai aceitar, não vai querer amar e servir. E assim continua. A gente vai continuando, né? Pessoal, o tempo aqui passa uma velocidade impressionante. Vamos à nossa prece então, e aí voltamos lá para o livro dos médiuns. Eu vou fazer a prece para adiantar. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, a Tua ajuda, o Teu amparo, as oportunidades de estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando os Teus ensinamentos, os Teus exemplos e, acima de tudo, Senhor, agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados, trilhando as experiências que Deus nos permite e planeja para cada um de nós traçar, executarmos. Dá-nos força, Senhor, para que possamos sempre desenvolver a boa vontade e a coragem para seguir realmente o que está dentro do nosso mundo íntimo, gritando e clamando por nós em relação ao desenvolvimento de sabedoria e de amor em caminho para com Deus. Obrigado, Mestre, por tudo, e assim damos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns, ou prosseguindo, segundo a Tua paz e harmonia. Que assim seja. Bem, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Na janela. Quem tiver com o livro, nós estamos no item ainda, né? Ainda agarrado aqui nesse item. São várias perguntas, é importantíssimo esse item. Eu estou sendo chato com esse item, porque ele é a base para a gente de comparação e compreensão de diversos fenômenos no futuro. Então, é o item 74, ok? Mas está correto, Zé. É bom que vai devagarmente, a gente vai pegando mais profundamente nos estudos, né? Melhor, né? Não, tudo bem. Melhor. Não, porque algumas pessoas podem estar esperando para ser um pouco mais rápido, né? Mas eu prefiro ir mais devagar para a gente ir absorvendo aos poucos, porque é muito complexo o assunto, entendeu? Sim, então, mas é bom mesmo, bem devagar mesmo, para a gente poder adquirir mais entendimento. Com certeza. Aí olha só, se alguém tiver no celular e puder me dar ajuda, tá bom o tamanho da letra? Para mim tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Tá ok. Então, vamos retornar aqui então. Então, o que se trata, esse item 74? O item 74 envolve as respostas sobre como, afinal de contas, qual é a teoria por trás das manifestações físicas. Ok? É esse o capítulo. Qual é a teoria por trás, como se justifica. Aqui, ó, capítulo 4. Da teoria das manifestações físicas. Físicas no sentido mover mesa, materialização, qualquer tipo de manifestação física. Física que eu digo no nosso plano físico. Então, um espírito desencarnado interagir, gerando som, gerando problemas no corpo físico de alguém, gerando qualquer tipo de manifestação. Como é que surge isso daí, né? Então vem dessa teoria. E Kardec deixou claro nos itens anteriores que ele tinha uma ideia sobre isso, e essa ideia não era correta, não era adequada, e ele deixou por escrito literalmente isso. Olha, o que eu pensava a respeito disso não estava certo. E os espíritos explicaram e deixaram claro como se efetua o princípio. Então já conversamos sobre as perguntas anteriores, sobre o fluido cósmico universal, sobre suas derivações desse fluido cósmico universal, até chegar ao ponto de como que uma mesa girante ela se move. Tem a participação do espírito desencarnado, manipulando os próprios fluidos da sua essência, igualmente, um fluido mais animalizado, igualmente do médium, onde em comunhão esses fluidos pode ser suscetível, né? Essa matéria passa a ter uma ânima, está animada, está energizada, alterada em suas condições, ela pode ser manipulável pelo pensamento daquele que está pilotando todo o fenômeno, né? Então já observamos até aqui esse aspecto. Então, dando prosseguimento, estamos agora na pergunta, se eu não tiver perdido, isso, a pergunta 20, nós paramos na pergunta 20. Justamente naquela pergunta onde ele está tratando, como na época era observado, aquelas pessoas que eram qualificadas como pessoas elétricas,
Então Kardec pergunta: as pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums, né? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiums, no sentido que se atribui a esta palavra, mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Então, conversamos também sobre isso, sobre essas tais disposições naturais, que os médios têm que tomar muito cuidado com o seu próprio pensamento. Nossa, eu estou com raiva de Beltrano, estou com raiva de fulano. E a pessoa fica alimentando pensamentos negativos sobre a pessoa, fica alimentando, criando até situações mentais. Ah, se ela falar isso, eu vou falar aquilo. Ah, que se acontecer isso, eu vou reagir aquilo. Mas o médium não sabe que ele está manipulando fluidos com esse pensamento, que ele está animando fluidos e arremessando para com terceiros. E, por vezes, espíritos que são contrários àquela pessoa que ela está pensando, pode se unir forças e utilizar esses fluidos e utilizar esses recursos para praticar um mal ainda maior. Por que ainda maior? Porque o ato de pensar e estimar o mal de alguém, mesmo que em pensamento, além de gerar esse problema, pode gerar problemas e consequências físicas, psíquicas para o outro, para terceiros. Se está atrelado com algum outro espírito que existe uma relação de necessidade de reequilíbrio entre ambas as partes, alguém foi algoz e o outro foi vítima, geralmente as vítimas fora do corpo físico estão sempre querendo impor a sua lógica de justiça, ele pode utilizar esses recursos para promover o mal. E infelizmente o médium, né, como todo mundo é médium, pode ser copartícipe de um mal que seria totalmente evitável. Ele não estaria nas suas disposições naturais cooperando em praticar um desequilíbrio físico ou psicofísico para alguém, né? E acontece aos montes. Então, aí depois vem a nota, então, né? Estou retornando esse aspecto. Nota: sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Ou seja, um sonâmbulo na mesa mediúnica, um médio sonambúlico, ok? Não sonâmbulo por sonâmbulo, mas um médio sonambúlico, quando ele se desprende do corpo físico, ele consegue atuar nos princípios do socorro espiritual que estão ocorrendo, sem a participação de um outro espírito. A participação direta, de estar criando os mecanismos de interação, né? Todo mundo vai recordar aqui, nós vamos trazer outros casos lá na frente, quando chegarmos nesse momento, né? A médiuns que têm esse potencial e que são descritos e narrados na literatura espírita. A médium Sinira, né, que saía do corpo físico, se desprendia e auxiliava no processo, e o corpo físico dela está lá, né? Então ela consegue se emancipar de tal forma, mas de tal forma que ela sequer participa com os problemas mais graves psíquicos, né, que podem surgir do processo. Mas, enfim, não é com concurso de terceiros. Não tem um terceiro, um espírito a mais auxiliando, por vezes, no processo. Às vezes, quem está promovendo a ligação, quem está coordenando esse processo, por vezes, é o espírito que está encarnado. Não é terceiros, né? Então, essa nota é para a gente depois olhar esse capítulo com mais atenção nesse próprio livro, no livro dos médiuns. Tá ok? Rogério, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o sonâmbulo retorna à consciência, ele não lembra do que foi passou, né? No desdobramento, como você estava explicando. Não lembra. Mas tem alguns sonâmbulos. Uhum. Aí tem literatura muito específica sobre isso. Muitos psicólogos já fizeram muito estudo sobre sonâmbulos. Fizeram coisas absurdas com sonâmbulos, né? Muitas atrocidades aí de hipnotismo, e mantendo a pessoa num estado sonambúlico por uma semana, um mês. Não só ele não lembra, né, como também tem aqueles que
Aqui nós estamos tratando não do sonâmbulo mesmo, tá? Estamos falando do médium sonambúlico. Existem alguns médiuns sonambúlicos que ele senta na mesa mediúnica e ele tem um estágio de torpor em que ele tem um desprendimento tão intenso em relação ao corpo físico que ele tem a chamada dupla visão. Ele vê com os olhos do espírito, né, com os olhos da alma, né, porque está encarnado, a gente chama de alma, e com o corpo físico, é o chamado dupla vista. E ele consegue ver detalhes sobre alguém, sobre a situação, sobre o que está acontecendo. Ele narra esses detalhes. Então, esses fenômenos mediúnicos aconteceram com Allan Kardec. E ele relata isso em detalhes, mais para frente. Que o médium sonambúlico apresenta um nível de desprendimento tão importante, mas tão importante, que ele consegue até narrar detalhes de situações impossíveis de se enxergar, né? A ponto de dizer, olha, eu tô vendo fulana, tá fazendo isso, tá botando água para ferver, mas tem um irmãozinho lá com ela que tá querendo praticar o mal, que não sei. E ele narra detalhes da casa da outra pessoa. Mas ele tá fisicamente, o espírito tá tão emancipado que ele tá em outro endereço físico. Mas como o mecanismo de comunicação é através do fluido cósmico universal, ele não precisa estar do lado, né? Essas ligações não se rompem. E ele consegue falar detalhes e situações e depois tudo se comprova, né? Você pega, a pessoa narra, eu fiz o café mesmo tal hora, mais ou menos esse horário eu estava realmente no fogão. E aí se confirma aquilo tudo. Por quê? Porque ele estava tendo um processo de dupla visão. Ele está... mas ele está vendo, na verdade, o que o outro espírito de lá está vendo. Não. Às vezes, nesse caso do médium sonâmbulo, é ele mesmo. É o médium emancipado do corpo físico. É como se o corpo físico se tornasse só uma... Hoje é fácil a gente perceber isso, né? Hoje tem bastante exemplo. Você pega uma caixa de som, hoje você conecta via Bluetooth, né? Ou seja, por ondas de radiofrequência. A única diferença é que o Bluetooth tem uma frequência conhecida, né? Então você consegue botar uma frequência e mesmo o aparelho estando distante da caixa de som, o som se propaga pelo ar. Ninguém quer saber como isso funciona, mas o som se propaga com total fidelidade. E por vezes com muito mais fidelidade do que se estivesse um do lado do outro. Então isso prova que os dados, as informações podem viajar por essas ondas de rádio. Por que as do pensamento, nos princípios de visão e de percepção, não pode também viajar pelo espaço? Então a gente descobre pela mediunidade que não só pode, como viaja e viajou inúmeras vezes, e Kardec narra isso pra gente nesse capítulo mais pra frente, quando ele vai falar dos médiuns, né? Sobre cada um dos médiuns. Aí ele vai tratar específico sobre o médium sonambúlico, porque foi algo que ele ficou muito intrigado, né? O médium sonambúlico, ele ficou muito intrigado. Tá ótimo. Estou aqui te ouvindo. Tá ok. Pode continuar. Obrigada. Nada. Vamos lá, pergunta 21. O espírito que atua sobre os corpos sólidos, o espírito que atua sobre os corpos sólidos, para movê-los, se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela? Então o que ele está imaginando? Será que ele se coloca intrinsecamente na constituição física? Ele se autocoloca, ele mesmo, na constituição física daquela mesa para ela mover? Ou seja, eu coloco parcialmente o meu braço dentro de uma mesa para poder se mover? Aí comenta, dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica. E é interessante ele falar isso, né? Uma porção dos perispíritos se identifica. Ele usa a palavra identidade. Ele não diz se assimila, se conecta, se interliga. Ele não fala isso. Ele fala se identifica. Por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então há um princípio de coparticipação ali, do perispírito daquele que está se comunicando. Aí vem a pergunta-chave que nós temos que olhar com cuidado. Como faz o espírito para bater? E diversas pessoas, até mesmo daqui do grupo, e de diversos grupos, já falaram, poxa, uma vez eu estava em casa, eu escutei umas pancadas, pum, 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 eu escutei uns sons. Então, como é que o espírito gera esse som, né?
como faz o espírito para bater? Na concepção de Kardec, é que ele está interagindo com a matéria a ponto de bater, para gerar o som. Serve-se de algum objeto material? Ou seja, ele pensa no objeto, plasma esse objeto e bate com esse objeto? É a imaginação de Kardec, ok? Agora vem a resposta de São Luís. Tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem um espírito à sua disposição. Então ele deixou claro. Igualmente com relação aos braços para levantar a mesa. Se no fenômeno de levantar a mesa ele já compreendeu que não usa o braço, e sim a manipulação de fluidos e combinação de fluidos, e depois alguém que tem força moral é que consegue conduzir o movimento da mesa, o mesmo ele fala com relação a isso, né? Tanto quanto dos braços para levantar a mesa, sob o fenômeno das mesas girantes. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Nem que ele pudesse imaginar e plasmar um martelo. Não tem isso à disposição dele. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação, pela sua vontade, para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Então aqui ele foi um pouco mais enigmático e deixou claro para todos nós. Ele não tem nada para bater. Ele não tem nada fisicamente para bater. Então, da mesma maneira, quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. E a pura verdade. Tem pessoas que, se você botar uma tela, uma tela de um projetor, com alguma coisa se movendo, com pouca luz ambiente, meio escuro, e outro lugar com pouca luz, pouco ambiente, meio escuro, uma sendo verdade e a outra sendo falsa, sendo gerada por computador, você não vai ver a diferença. Mas uma não existe e a outra existe. A diferença é que uma, nós percebemos como? A luz vos dá a percepção do movimento. Então, quando você está movimentando o objeto e vê o objeto se movimentando, você está vendo, na verdade, quando você vê o objeto, você não vê o objeto, né? Você vê a luz. Então, se você estiver se movendo no escuro, você não vê nada. Certo? Então, quando bate, o ar vos traz o som. Ou seja, quando ocorre alguma coisa bate em algum lugar, nós sabemos disso, né? O ato de falar é uma vibração mecânica. Se você vai perto de uma caixa de som que está tocando um volume alto, você se aproxima da caixa de som, você percebe a caixa de som soprando. Ou seja, o som é a movimentação do ar, é a variação de pressão no ar. Quando você tem variação de pressão no ar, você tem o que nós chamamos de som. Por isso que ele fala, o ar é que propaga o som. Então ele está falando, mas por que você precisa exatamente desse princípio que você conhece do mundo físico? Se você consegue intercambiar ele no meio do caminho e propagar, você gera o mesmo resultado, né? Nós não fazemos isso com projetor? Né? Você bota um filme, você acredita que tudo que está naquele filme é verdadeiro. Você está vendo a imagem. Se você vê a maçã no computador, num certo ambiente escuro, e vê a maçã em cima de uma mesa, e ambos estão representando uma mesa, você não sabe qual é verdadeira e qual é falsa. Certo? Porque a luz que chega nos seus olhos é que te dão a ideia de uma mesa, uma maçã sobre uma mesa. Então você só vê a luz. Então você está dizendo então que o espírito pode manipular isso e mostrar somente a luz e não o objeto? Pode. Também pode, claro, com certeza. Então ele pode manipular o som no meio do caminho e esse som se propagar e não ter gerado coisa nenhuma de batida? Sim. É isso que ele está falando. Ele vai falar agora nessa próxima pergunta. Pergunta 23. Vamos lá. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Por que ele está falando isso? Porque ele já observou. Por que ele está chamando de sons articulados? Sons que, como se tivesse alguém tocando uma marchinha. Uma marcha militar, por exemplo. Uma musiquinha de banda.
né? Ou seja, o som está articulado, tem cadência, né? Então ele comenta, ou seja, responde: pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa, como sobre o ar. Então, para o espírita desencarnado, e para quem está estudando também sobre a questão molecular e atômica, não existe muita diferença entre uma mesa e o ar. Ambos são munidos de átomos. A mobilidade desses átomos é que dá o efeito, né? Então, quando você fala, meu corpo está 38 graus Celsius, está 70 graus Celsius, o forno está 120 graus Celsius, graus Celsius não existe. Graus Fahrenheit não existe. Isso são escalas inventadas pelo homem para associar o quê? O grau de agitação atômica. O grau de agitação dos átomos é o que a gente chama de temperatura. Mas, na verdade, não existe temperatura. É uma invenção humana. Para perceber o quanto um material está com mais calorias, quanto que o outro está com menos calorias. Vamos lembrar, a própria definição de caloria, né? Se a gente for observar de forma até estranha, nós observamos que existe definição de calorias para alimentos. Alguns alteram essas tabelas. Mas calorias, em essência, é uma energia, uma base de cálculo de energia necessária para você alterar em 1 grau Celsius a temperatura da água. Ou seja, é a quantidade de energia que você acrescenta naquele volume de matéria para ele se agitar. E como que a gente percebe que se agita? É simples, só você chegar até próximo à temperatura de ferver a água, de fervura, de ponto de ebulição. Você vê as bolhas brotando lá de baixo, da região mais quente para a região menos quente. A bolha nunca surge de cima para baixo, né? Você não vai ver bolha surgindo no meio do caminho. A bolha sempre vem da chapa mais quente, que está mais próxima ao fogo. Mas você vai observar o que? Um grau de agitação. E mesmo que não comece a ferver, se você olhar bem para a água, você vê que ela começa a se mobilizar. Então, temperatura é uma escala humana, que associa-se o grau de agitação molecular. Então não importa se é mesa, se é cadeira, se é tijolo, se é ar, ele consegue manipular aquela matéria. Tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. É nesse sentido que está falando. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Então, aquele som articulado, que é perceptível, né? Por exemplo, você nunca vai ver um gato cantarolar uma música de Beethoven. Você não vai ver isso. Você nunca vai ver nenhum animal da face da Terra tocar, por exemplo, 5 andamentos de uma orquestra. Nunca você vai ver isso. Nenhum animal tem essa capacidade. Ah, mas o papagaio imita som. Não consegue, é impossível. Ele não tem esse grau de capacidade. Então, o som articulado, ele tem que realmente provir de alguma inteligência que passou por essas experiências musicais ou esteve aqui na Terra e lembra. Nós lembramos de músicas, nós cantarolamos. Como é que chama aquela música mesmo? É a música assim, ó. E bobear, você consegue cantarolar 3, 4 andamentos de uma música, né? Como é que você consegue fazer isso? Esse som articulado que ele está falando que ele ouvia, ele conseguiu ouvir durante o fenômeno, né? Então, o que ele falou? Pode ser imitado, para justamente comprovar que está vindo de um princípio inteligente que consegue reproduzir um outro som, né? Então, pergunta 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos. Agora a pergunta é bem interessante. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? Pergunta de Kardec é importantíssima.
E não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Aí vem o espírito explicar isso pra gente com mais detalhe. Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações, que de uma e outra coisa apenas vos dão ideia incompleta. E errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Então é outro processo completamente diferente, né? Então, por exemplo, você quer fazer manipulação de átomos em laboratórios, você não pode usar o dedo. A gente sabe disso. Não tem como usar o dedo, né? Você pega um acelerador de partícula, né? Grandes aceleradores de partículas em volta do mundo aí. Tem um em Genebra, maravilhoso, gigantesco. Mas como é que você vai acelerar a partícula com a mão? Como é que você pegar um núcleo de um átomo e arremessar contra o núcleo de outro átomo? Como é que você faz isso? Você não tem como fazer isso na mão. Então o que você faz? Você manipula através de quê? De campos magnéticos. Então você usa o fluido magnético para acelerar uma partícula. Então cada processo e cada condição é diferente. A gente não tem como... Até aqui na Terra é assim, né? Quando isso foi escrito, é claro, quando essa resposta foi dada, ele não podia falar sobre acelerador de partícula. Não poderia falar sobre manipulação magnética. Não podia falar sobre supercondutividade, que você poderia propagar mais elétrons do que normalmente você propaga na matéria. E aí você consegue, por exemplo, ter o princípio de levitação, né? Trens, hoje você pode levitar trens, veículos. Existem mancais magnéticos que suportam grandes cargas, mas são materiais especiais. E ele está suportando uma carga, sem contato físico. Nada, nenhum contato. Então isso existe hoje aqui na Terra. É mais fácil de perceber. Mas ainda assim, não é um fluido que a gente manipula com a nossa consciência. A gente submete uma outra matéria para promover a fluidez do fluido magnético, para que o fluido magnético exerça a função. Ainda não compreendemos o exercer diretamente de cada um de nós e de fluidos que nós não temos na nossa natureza em detalhes, né? Então, por isso está falando, é diferente. Tentar achar uma comparação completa, não tem como, né? Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que lhes é própria. Então, é claro, já sabemos aqui na Terra, né? Cada tipo de fluido, cada tipo de fluido especializado é para uma função diferente. Então, igualmente, fora do corpo físico, existem fluidos especializados para as funções que se objetiva por uma certa atividade, né? Já te não disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida fictícia, ou factícia, factícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima. Ele impregna as teclas desse fluido. É isso que está querendo dizer. Por isso ele diz que as anima. Como faz com a mesa. E as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Tocam, né? Tangir tocam as cordas do piano. Que não sei se a maioria sabe, mas o piano é como se fosse cada tecla um martelinho. É um martelinho que bate numa corda. Piano é um instrumento de corda, tecnicamente, né? Só que não é diretamente de corda para o... Vocês entenderam, né? É só para entender porque ele está falando que tangem as cordas do piano. Porque lá dentro da Constituição Física, cada tecla tem um martelinho que bate numa corda, que gera o som do piano. Em tudo isso, uma coisa ainda se dá, que é difícil vos será compreender. Agora vem a parte mais difícil. É que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram e, em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam
que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar como quando tinham o corpo de carne. O que está querendo dizer com isso? Se fosse um espírito superior que ele quisesse tocar o piano, ele não precisaria sentar ao piano, tentar impor com os dedos perispirituais o manipular as teclas. Ele apenas lembraria do som, lembraria do princípio físico de movimentação e automaticamente iria impor a sua vontade sobre aquelas teclas que ele impregnou com aqueles fluidos. É isso que está querendo dizer. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem. O que está querendo dizer? O espírito desencarnado inferior, ele não tem consciência desse fenômeno. Ele impregna esses fluidos e utiliza os fluidos do médium sem uma consciência completa de como está ocorrendo. E isso é super normal, né? Ninguém aqui dirige um carro de combustão interna com total consciência de como ocorre a combustão interna. Se perguntar para alguém como funciona o ciclo Otto, me explica o ciclo Otto, me explica o ciclo de Carnot dessa máquina térmica, a pessoa não sabe nem do que está falando. Ela não projeta motores, ela não tem a menor ideia, ela só usa. É a mesma coisa. Quando estamos fora do corpo físico, estamos num estágio de muita ignorância, você está utilizando as coisas que estão à sua volta sem saber como elas funcionam. E se você quer ter o contato, quer ir lá fisicamente sentar num piano, você acha que vai conseguir mexer a tecla, e você quer estar sentado no piano, porque é assim que você lembra, é assim que você vai fazer. Mas não quer dizer que só porque ele viu um espírito sentado no piano, tocando um piano, que o espírito está manipulando os dedos e impondo pressão sobre a tecla. É isso que ele explica em detalhes, né? Então, não percebe a verdadeira causa dos efeitos que produzem, mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Então, se você conversar com alguém que, de repente, está lá no interior, que recebeu um instrumento de alguém, né, e a pessoa está lá tocando um banjo, ele está tocando porque está repetindo o movimento. Ele não sabe como foi fabricado um violão. Ele não tem ideia que acorde ele está tocando. Ele não tem ideia que função harmônica ele está exercendo. Ele só faz aquela sequência de sons ali que ele viu que os antepassados dele faziam, ele faz igual. Ele não compreende, mas ele consegue articular o som. É isso que ele está querendo dar como exemplo. Perguntai-lhes como é que tocam piano, e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim o que fazem. Se perguntar para o espírito desencarnado até. O inferior, né? Aquele inferior que não compreende esse fenômeno. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Aí vem a nota de Kardec. Destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisamos para atuar, da mesma maneira que, para o mundo, o gesto substitui a palavra que lhe falta. Então, o que está querendo dizer com isso? Se estamos ali, por exemplo, querendo estudar música, pode ter certeza, você está estudando música, está estudando um instrumento, está sentindo as dificuldades do que é estudar teoria musical, que é uma dificuldade, e a outra dificuldade que Isso é verdade, teoria musical é um problema sério. É difícil. E depois você desenvolver suas habilidades físicas num instrumento. É outro tipo de estudo. É outro tipo de habilidade, que também se faz necessário. Mas o que está querendo dizer? A música em si não é física. Ela não é um padrão físico. Ela não existe só no plano físico. Então a pessoa pode continuar estudando música fora dessa organização física. A única diferença é que ele não vai usar os dedos para tocar. Ele vai usar a vontade. Ele vai pensar numa linha melódica. Ele vai pensar naquele som. Ele vai pensar no instrumento e vai conseguir produzir aquele som.
Ele vai conseguir articular aquele som através de outros gestos, de outros mecanismos. Como ele mesmo coloca aqui, algumas forças que executamos no corpo físico, né, que eles são próprias, substituem os músculos. Então, a força interna dele, a força de vontade, a força de desejar gerar um efeito, que lhes são próprias, substitui os músculos de que precisamos para atuar. Da mesma maneira que, para o mundo, né, o mudo, aquele que não fala, né, o mudo, o gesto substitui a palavra que lhe falta. Então, quem conhece linguagem de sinais sabe que tem gestos que não significa cada uma das letras. Em um único gesto, ele explica hospital, estou com dor de cabeça, um único gesto. Olá, bom dia, uma única gesticulação é quase que uma frase. Né? Então, é isso que ele quis dizer com relação ao mudo. Né? O gesto substitui a palavra que lhe falta. Ele precisa falar, ele precisa promover variação de pressão no ar para que alguém o entenda? Não, com um gesto ele transmite a ideia, né? Então é o mesmo sentido. A gente não vai ter o corpo físico, nem vai ter músculos. Lógico que é um vício, né? Lógico que a maioria, quando desencarna, quer tocar as coisas, quer movimentar as coisas, quer manipular com os braços físicos. Mas não vai ter mais braço para manipular nada, né? Não tem mais corpo físico. Né? Você vai estar na sua constituição perispiritual e vai ter que aprender o quanto que é a sua vontade. Ah, mas minha vontade é muito desequilibrada. Ué, bem-vindo ao treinamento. Não é à toa que a nossa vontade é restringida a essa forma física, quase que 100% de água, né? Nós manipulamos vontade através de um uniforme que 60% dele é água, que é o corpo físico. Então você movimenta um corpo físico que é 60% de água, que já é um fluido, para fazer tarefas, para fazer coisas, para tocar um instrumento. E é claro, imagina, aqui na Terra você possui limitações. Você não vai compor uma música de piano onde você precisa de 8 dedos em cada mão. Não tem como você compor uma música dessa. Você compõe para 5 dedos. Então, quer dizer que a música hoje é limitada para movimentação e habilidade mecânica dos músculos e dos ligamentos e dos dedos. Se você imaginar que a música sem essas restrições ganha uma liberdade muito maior, e ganha, é claro que a música é algo muito mais complexo, né? Porque quando ela está liberta em relação a essas limitações, é possível, talvez, né, a gente escutar composições muito mais belas. Então, vamos voltar para cá. Pergunta 25. Entre os fenômenos que se apontam... Eu não estou nem olhando para o relógio, gente. Só para gente fechar essa aqui, então, tudo bem? Já são 7h37, a hora voa. Vamos lá, só para fechar essa perguntinha, então. Entre os fenômenos que se apontam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns há, evidentemente, contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nesses casos, não será legítima dúvida? Entendeu o que ele está falando? Kardec está deixando claro, poxa, tem vezes que acontece um fenômeno, parece estar desligando alguma lei natural, né? Tem uma mesa voando, você acha que naquele espaço cilíndrico alguém desligou a gravidade. Por você não conhecer os fluidos que estão sendo manipulados, né? Mas é claro, se você observa uma filmagem de uma câmara de segurança, de uma super ventania, que bateu por baixo de uma mesa, ou de uma cama elástica, e você vê ela voando no ar, volitando, você não acha sobrenatural. Porque você vê lá atrás as árvores balançando. Você vê o efeito do fluido chamado ar em alta velocidade, o que ele promove. E você já viu isso outras vezes. Agora, quando você vê outros fluidos atuarem onde você não conhece, você acha que tem alguma coisa contrária às leis da natureza. E é algo que Kardec depois deixa claro, não existe isso.
Então vamos às respostas aqui do Espírito São Luís. É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. E aí ele vai mais profundo ainda. Quem diz que vocês conhecem todas as leis da natureza? Vocês conhecem o que foi possível perceber, né? Se as conhecessem todas, seria espírito superior. Então já deixou claro, onde é o divisor de águas. Quer conhecer todas? Fica tranquilo. Quando você se tornar espírito superior, você vai saber de todas. Cada dia que se passa, desmente os que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando-lhe incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes. Porquanto dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. E acontece isso o tempo todo. A ciência da Terra é uma instituição em que não existe nenhuma ligação de meia-culpa. Opa, desculpa aí, enganei vocês, eu também não sabia, né? Não foi perversidade, não foi por mal, eu também não sabia. E todos percebem isso. Diversos cientistas, eles batem no peito, não, isso aqui que é a verdade. Passa 10 anos, vai tudo pro ralo. Não tem verdade nenhuma ali. E nós vivemos com isso o tempo todo na ciência da Terra, porque é limitada a nossa capacidade de sabedoria, né? Conhecimento dinamizado para o uso do progresso de todos. Como isso é limitado, a nossa percepção é limitada, né? Então, não tendes todos os dias, sob os olhos, exemplos de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação? Até hoje, né, a gravidade é uma coisa que choca a humanidade. Os estudos sobre gravidade, as teorias sobre a gravidade, a própria teoria da relatividade, a teoria da gravidade, a teoria geral da gravidade, né, gravitacional, criada por Einstein, são teorias complexas. E a gente acha natural pegar um objeto, jogar para o alto e ele cair. Você acha natural. Mas se você observar o universo, ele tem muito mais espaço sem planetas do que com planetas. E se você arremessar uma peça para o alto, ela vai assumir aquele movimento uniformemente linear para o todo e sempre, a partir da sua variação de quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade inicial, vezes massa vezes velocidade final. Né? Tanto é que se você estiver no espaço, segurando um objeto, e você empurra esse objeto, não só você vai para trás, e o objeto vai para frente, com velocidade constante, indefinidamente. Não existe nenhum mecanismo ali freando aquele movimento. Então, quando a gente está fora do planeta Terra, que a gente observa, caramba. Tanto é que tem pessoas que, não sei se vocês já viram, né? Virou até motivo de piada, brincadeira, mas a gente não percebe, percepção humana. Quando o astronauta fica muito tempo fora do ambiente terrestre, e ele fica privado ali, né? Porque a nave espacial está em uma manifestação de queda livre contínua, né? Ele tem a sensação de gravidade muito inferior. Não é que não existe gravidade ali, existe gravidade. Mas como ele está no movimento circular, ele está num princípio de queda livre. É como se fosse um elevador caindo indefinidamente. Você está flutuando. Mas não é que não tenha gravidade, tem gravidade. Mas como você está em um movimento circular na Terra, você tem a sensação, isso é devido à aceleração centrípeta, né? Aí tem que sentar lá e dar uma estudadinha e depois Mas o objetivo não é tocar nesse assunto nesse sentido. O objetivo é, a gente não percebe que cada átomo de todos os objetos daqui da Terra estão animados a serem atraídos por centro do planeta. Né? É isso que está falando. Sob os nossos olhos, há exemplos de corpos animados, de um movimento que domina a força da gravitação. A gente não observa isso. É tão natural que quando alguém sai do corpo físico, quando alguém sai e fica numa nave espacial, em que ele acostumou a
tomar um copo d'água, largar a caneca flutuando. Usar a caneta, largar a caneta flutuando. Quando ele volta para a Terra, vai dar entrevista, ele solta as coisas flutuando e cai no chão. Ele esqueceu que está na Terra. É estranho até, né? Mas como que é natural para todos nós perceber a força da gravidade? Mas ela atua em todos os átomos, de todas as matérias. Se ela atuasse diferentemente no nosso corpo físico, nós teríamos o coração deslocado, o intestino indo para o pé, né, os ossos se quebrando. Não, ela atua de forma igual, átomo a átomo. É impressionante, né? Inclusive já foi feita essa experiência, né? Antigamente era só teoria, foi montada essa experiência no laboratório nos Estados Unidos. Colocaram uma grande campânula gigante, tamanho de um prédio, de 3, 4 andares, no vácuo. Tiraram todo o ar daí de dentro. Soltaram uma pena e um bloco de 1 quilo de aço. Ambos chegaram no chão ao mesmo tempo. A pena e o bloco de aço. Porque a aceleração da gravidade é a mesma em ambos os objetos. Sem a resistência do ar, porque está no vácuo, não tem ar, ambos caem na mesma velocidade. São atraídas pela aceleração da gravidade da mesma maneira. Então é impressionante, né? Como é que isso vai modificando nossa percepção do mundo. Ou seja, tem alguma coisa animando os corpos físicos para eles serem atraídos para o centro da Terra. Que nós chamamos hoje de gravidade, né? Uma pedra atirada para o ar não sobrepuja momentaneamente aquela força? Né? Quando você arremessa para o ar, ou seja, quando você arremessa uma pedra, você deu energia àquela pedra, que a gente chama de energia cinética. Né? Meio de massa vezes velocidade ao quadrado, você arremessa isso, deu energia cinética, essa quantidade de energia, que ela vai se transformar em energia potencial, vai chegar até uma certa altitude, e depois ela vai cair, depois ela vai converter de novo, energia potencial, que é a altitude, né? E vai voltar para o solo, vai ganhar de novo, vai perder energia potencial para ganhar energia cinética. A gente não manipula dessa maneira, né? Ou seja, tecnicamente você não está alterando esse comportamento. Então, pobres homens que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo desbancada. Ficais sabendo que ainda sois muito pequeninos. Ou seja, não podemos esquecer Einstein, depois de ter montado a teoria da teoria geral da relatividade, igualmente esses princípios fundamentais gravitacionais, como teoria física, o resultado do que ele teorizou, né, do que foi criado de teoria, previa que o universo estava em expansão, em expansão mesmo, sempre se expandindo em alta velocidade, em alta aceleração também. E ele não aceitava isso. Ele falou, não é possível, isso não pode estar certo. E diversos experimentos já foram feitos, diversas medições por satélite especializados, né, já foram feitos comprovando isso, que sim, o universo está em expansão continuamente. Não se sabe se é um método como o universo se expande ou se é outros fenômenos. Geralmente são sempre outros fenômenos que nós não compreendemos, não conhecemos. Então por isso que ele fala, pobre homens que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo desbancada. Ficais sabendo que ainda sois muito pequeninos. A gente não tem como compreender a complexidade que é. Então o pouquinho que nos é permitido compreender, que façamos bom uso, né? Façamos bom uso para todos. Então vamos adentrar agora ao próximo item, ok? 75. Ufa! Livrei todo mundo do item 74. Desculpa aí, mas esses itens aqui, essas perguntas, essas respostas do Espírito São Luís, nós vamos observar que tem impacto em toda a obra. Em toda a obra subsequente, sempre que se trata de manipulações físicas, de fenômenos físicos. E também os semimateriais, os fenômenos que ocorrem somente entre as semimatérias. A gente vai observar como que essa percepção e essa expansão do pensamento
né, do Espírito São Luís foi importante aqui. Alguém tem uma coisa para falar, perguntar? Vamos lá, gente. Eu achei interessante, hein, Toselli? Sim. Lembra o mito da caverna? Não, não só, né? É exatamente o mito da caverna, né? Quando você acha que você entendeu tudo, só para contextualizar com as pessoas que não conhecem o mito da caverna, um certo sábio, não vou precisar aqui nomes, não precisa, a gente pode buscar na literatura, disse o seguinte: imagina como se todos nós estivéssemos numa caverna escura, todo mundo amarrado, prisioneiro da matéria. Ele é bem simbólico, né? Isso é um símbolo. E você nunca conseguiu sair da caverna. Uma caverna é muito escura. E lá tem uma fogueira. E tudo que você vê projetado no fundo da caverna são as sombras do que acontece lá fora. Então você nunca sabe exatamente como está lá fora. Como é lá fora. Como é a verdadeira vida fora da caverna. Né? E ele deixa claro, olha, quando você sai dessa caverna e aí vê a luz e vê a verdade, aí você compreende que você tinha uma interpretação estranha, observava monstros, observava seres esquisitos, né? Via seres de múltiplas patas, mas na verdade era o cavalo e seu cavaleiro, né? Então é mais ou menos isso que... É mais ou menos isso que esse mito da caverna vem tratar, né? Que a observância da sabedoria máxima, ou seja, se tornou um espírito superior, já alcançou essa sabedoria máxima, você vai enxergar tudo como ela realmente é. Mas no momento que nós estamos, não temos como enxergar, não faz sentido. Seria como exigir de uma criança a percepção de um mundo, como é a vida de um mundo do adulto. Não tem sentido físico, não tem nem como explicar para uma criança. Olha, isso aqui na vida do adulto é assim. Não tem como explicar, não tem parâmetro. Falta sentidos e falta base de comparação. Então, com certeza, o mito da caverna auxilia essa percepção, né? Nós nunca estamos enxergando 100% como tudo é. Da mesma maneira, nossos olhos, até os nossos olhos, né? Tá todo mundo olhando para a tela. Mas essas telas não têm todas essas cores. Quem criou a tela está te enganando, só tem 4 cores. E o LED acende cada uma dessas cores. Como o LED é muito pequenininho, e são vários LEDs juntos, ele mistura as cores, como fosse uma paleta. Ele mistura essas cores e você vê colorido. Mas só existe 4 cores básicas, como a impressora já de tinta. Não tem laranja na impressora. Não tem roxo, só tem magenta, né? Azul, o vermelho, que é o magenta. Algumas impressoras já tem um preto, né? Mas ele conseguiria fazer o preto misturando as outras 3 cores: o amarelo, o azul e o magenta. Só tem essas 3 cores primárias. Quem estuda pintura sabe disso, né? Com essas 3 cores primárias, você consegue fazer diversos outros tipos de cores, né? Você vai misturando essas cores. Então é assim também com relação à experiência física. Tudo que você está observando, você está vendo fenômenos da luz, fenômenos eletromagnéticos da luz visível, no espectro visível. Tem um espectro eletromagnético que a gente não enxerga. Você não enxerga raio-x, você não enxerga micro-ondas, você não enxerga raio gama, você não enxerga... Quer dizer, a gente não enxerga nada. Se você pegar o espectro eletromagnético, é tão pequenininho, o espectro visível, você fica assim, caramba, tem muito mais luz, muito mais princípio do que se chama luz, em frequências diferentes, a gente não enxerga. A gente não enxerga raio-x, a gente não enxerga laser, a gente não enxerga nada. Só o que foi delimitado. Olha, vocês precisam ter treinamento nisso. Aprende isso primeiro, vive isso primeiro, com sabedoria e com amor, e com o tempo tudo isso vai ser dilatado. E é o momento que nós estamos. Então, Ana, faz a prece pra gente então aí, Ana. Tá bom. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos que foram
explicados para o nosso irmão Kardec, os espíritos trabalhadores da sua seara, que possamos, Senhor, passar a observar mais a natureza. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada, Jesus. Com essa prece, pedimos dar por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.